Olá, gente, mais um Poditeia. Vamos hoje entrevistar, a tia Rô, maravilhosa, nossa voluntária, né? Nossa amiga, nossa parceira de muitos anos aí. Então, a tia Ró, né, vai falar um pouquinho sobre o Reinaldo, seu filho, né? Qual é o maior desafio, Roberta, sobre o Reinaldo com o autismo? Pois é. Então, o Reinaldo, meu filho, tem 9 anos, né? E o maior desafio que eu tenho com ele hoje é ele entrar em alguns lugares, né? Que ele tem medo, por exemplo, dos prédios, né? Shopping ele não entra mais, porque ele acha que vai cair, que é muito alto. Tudo que é alto, ele não entra. Cor preta, por exemplo, aqui, ele não ia entrar, que é escuro. Ele acha as paredes, não entra. E esse é o maior desafio que eu tenho hoje, que não é em qualquer lugar que ele entra. Inclusive lá no projeto a gente tem um problema que o Verdade. antigo prédio era a cerâmica de fora preta, agora o segundo prédio também a cerâmica é Uhum. preta, mas a gente em breve está mudando Não, para um lugar, né, se que é Deus azul quiser. a entrada. Uhum. E a gente entende que cada um tem sua particularidade, Isso. né? E muitos também não entendem, Uhum. né? E aí fica complicado É a tanto para a cor escura, família né? e para os profissionais, né? Os autistas eles podem ser hiper ou hipo, ter Uhum. muito ou pouco demais aquelas situações, como não sentir dor, outros sentir dor extrema, né? Uhum. Não tem problema com cores, mas uns que não querem ver cores fortes. Então, tudo isso Isso. desorganiza essas O Reinaldo já crianças. não sente a dor, mas não demonstra, né, que está sentindo. Ele sente quando ele está com dor de qualquer coisa assim na barriga, ele não sabe se expressar e dizer onde é. A gente tem que descobrir onde é a dor. Entendi. Porque ele não é verbal ainda, né, É, ele Roberta? fala muito pouco, né? Começou a falar mesmo com quase 5 anos. E ainda fala assim, a fala dele é muito comprometida, né? Tem coisas que a gente não entende. Eu já entendo por causa da convivência, né, com Isso. ele. Aí já ir falando, eu já decifro o que ele quer, às vezes antes dele falar. Então, assim, a Roberta é uma mãe, né, também muito ativa, muito comprometida com o desenvolvimento do Reinaldo em casa. Né? A Isso. gente, todos os podcasts que fizemos por aqui, a gente ressaltou isso, Uhum, que a família é o primeiro e melhor terapeuta. isso. Porque tem mais tempo de Uhum, estimular, né? E nós, como terapeuta em consultório, temos o tempo reduzido. E com isso. isso, a gente faz com que essa criança desenvolva mais rápido, fazendo os estímulos a toda hora, a todo instante, na sua residência, né? E o Reinaldo, ele é muito assim, como eu posso dizer. Ele só quer fazer as coisas na hora que ele quer, né? E na escola ele não aceita nenhum comando da professora. Ele é altamente resistente a tudo. Só faz mesmo na hora, uns 10 minutinhos e ainda às vezes ainda é muito tempo, 10 minutos para ele. E parece uma guerra. Parece que estão batendo. Ele grita, chora, esperneia para não fazer, por causa das outras crianças. Mas quando ele é levado para um lugar que tenha só ele e a professora, ele já faz com mais calma, ele faz tranquilo, A sorri. importância, né, de entender, Isso, de fazer e de adaptar. é Né, que a gente enfrenta verdade. hoje nas escolas é isso, Uhum, é fazer esse movimento, esse processo para que a criança faça de isso. forma que não seja Que agressiva ela para se ele. sinta bem para fazer, né? Porque não Isso. adianta ela fazer forçada, porque Não. não vai aprender e vai ser uma coisa que ela não vai gostar nunca. Isso. Porque como ele já passou por alguns traumas, né, ele não quer fazer nada, porque ele foi obrigado a fazer. E Verdade. aí ele acha que não é obrigado a fazer e não faz. Com Tem que ser certeza. prazeroso para a criança para poder ela fazer. E o pior é que a Roberta está falando de algo que ela faz, né? Isso. É algo que ela faz. Então, Uhum. assim, a gente vê lá no projeto, ela dá arte terapia. Então, a gente vê o jeito que ela conduz, né, toda a criança. Tinha uma criança essa semana que está com 1 mês que não consegue entrar na sala de aula. Isso. E aí, nem na sala e nem no colégio, né? A Uhum. mãe voltava do portão. E essa semana também ela resistiu. Ela entrou no projeto, mas não queria entrar na sala. Uhum. E a Roberta, com todo o molejo, toda experiência,
né? A Maria Luísa Consegui, entrou, ela entrou na na sala. sala e fez toda a terapia, tarefa. a tarefa, os estímulos, ela respondeu tudo direitinho. E ainda não queria ir embora. E não queria mais ir embora, né? Então é muito satisfatório para a gente saber, né, Isso. que além da Roberta ser mãe, ela também é uma terapeuta comprometida, né, que faz a diferença. Verdade. Que todo mundo que entra lá no projeto, né, todas as pessoas que vê lá a sala que a Roberta faz a terapia se encanta, né? Porque é um diferencial. E a gente, quando trabalha, né, com pessoas e tem que fazer além do que é para ser feito, é muito importante fazer o diferencial. Isso. E eu vi que você trouxe algumas artes. Isso. Essas artes são do Reinaldo. Antes de tudo, eu sou pedagoga, né? Como vocês já sabem, pedagoga. Amo arte desde criança. Sempre gostei de fazer alguma coisa artística. E quando meu filho nasceu, que eu descobri que ele era autista, eu vi que ele gostava também de pintar, né? Aí eu sempre trabalhei sem saber que era arte-terapia, né? Eu pintava com ele, ele pegava as tintas, espalhava, pintava as paredes. E aí esse foi a primeira pintura que ele fez, né? Que eu achei incrível. Sim. E tudo isso aqui é reciclável, né? Eu mandei ele pintar nessa caixa, depois eu cobri a caixa e guardei. Em muitos cantos já que eu fui, eu já levei essa arte dele, né? Porque para muitas pessoas, né, não vale nada, mas para mim é uma obra de arte. Sim. É uma obra de arte, E aí porque teve muito estímulo, né? ele ama, quando ele fez essa pintura, ele não falava, né, nada, mas ele ficou feliz. Sim. Então, ele colocou ali tudo dele. A autoestima, o desenvolvimento, né, a criatividade das cores. O desejo, né? Isso. Ele usava os dedos, ele usava esponjinha, pincel, tudo ele usou. Mas ele fez tudo como ele queria, né? Ele expôs o que estava dentro dele aqui nessa arte. Isso. E aqui ele tinha 2 anos de idade. Ele não tinha laudo ainda. Eu já sabia que ele era autista, por causa que eu já tinha aluno autista, e me identifiquei no Reinaldo, os meus alunos, né? Ele só fazia fonoterapia na época porque ele não falava. E não apresentava tantas outras coisas do autismo, né? Só a fala. Mas eu observei que ele tinha autismo, e aos poucos nós fomos descobrindo. E aqui tem outra pintura dele, que pode mostrar. Que essa foi feita nesse ano na escola, né? Muito bacana. Ele fez na aula de arte. E essa aqui foi no ano passado, que eu achei incrível, que também foi feita na escola, que era um trabalho, né? Que eles fizeram lá. E ele disse que ele era um super-herói, né? Da professora. E ele desenhou. E eu fiquei muito feliz. Esse quadro é lá no meu quarto, né? Eu trouxe para vocês verem. E para mim é um privilégio ver meu filho pintando. Porque ele não gosta de matemática, de português. Essas matérias ele nem quer ver. Mas se você der cores, pintura, pincel, ele pinta. É o que eu Ele digo, gosta. Roberta. Assim, Ele a gente se não pode identifica. avaliar e nem limitar a criança só no papel, na Isso. caneta e no quadro. A gente também tem que explorar, né, as outras áreas da criança e também as suas habilidades, né? Através de cores, pode aprender fazer e a ler o nome daquela cor, né? Também a questão dos quadros, das pinturas, das artes. Ele vai ter o prazer E ele de gosta assinar. as artes abstratas, né? Porque ele Isso. gosta de ver. Quando ele vê essas artes abstratas, que a gente não vê nada, a gente olha e não sabe o que é, ele vê muitas coisas Ele na arte. entende o que ele fez, com certeza. Ele entende. Aí as pessoas podem dizer assim, mas não tem nada aí. Né? Mas para ele tem muitas coisas. Ele vai dizer um monte de coisa, a gente perguntar. Às vezes a gente não entende o que ele está dizendo, né? Mas ele diz o que é que ele está fazendo. Sim, com certeza. Aí se tem alguém, né, que se importa com ele, se importa no que ele está fazendo e vai dar atenção no que ele está fazendo, ele vai conseguir fazer muito mais. Sim. Mas se ele for mostrar uma arte dessa para uma pessoa que não tem um pingo de sentimento, não vai nem fazer questão de ver. Ou então vai dizer que é feio, Isso. joga no lixo, que a verdade. gente já sabe que muitos pais, às vezes, fazem isso com os filhos. Isso. Os filhos vão mostrar, às vezes, uma bolinha só, né? Como eu tive um caso já de um aluno que ele só fazia bolinhas. Bolinha e bolinha e bolinha. Tudo era bolinha. O nome dele era bolinha. Tudo era bolinha. Pois é, ele sofreu muito. Mas hoje ele consegue fazer o nome dele. Olha aí. E ele também é persistência, né? autista.
E é muito lindo a gente ver o progresso das crianças. Mas se não tiver alguém para falar, ela se frustra e não vai conseguir fazer nada. Se retrai e bloqueia, né, Roberta? Isso. A gente sabe que Isso essa é o questão do maior aprendizado medo de uma mãe. é bem extenso, né? Isso. A questão do aprendizado e requer muito. Eu digo sempre que quando você sai da zona de conforto, requer muita coisa. Requer seu tempo, requer você, né, naquele Isso. momento, requer o seu entendimento naquilo, materiais que você tem que juntar, organizar, né? Requer muita coisa. E hoje também a gente vê que os pais, eles não fazem isso, né? Eles acham que é melhor deixar para o professor fazer. Não estou dizendo que é todos, mas a maioria que a gente encontra. Ou paga, Isso. né? Paga para alguém fazer e tudo. Eu estava até... essa semana eu peguei um caso que eu fui verificar o que estava acontecendo, né? Uma moça já de 13 anos e tal. E aí a gente conversando, a amiga da mãe dela e ela... E eu comecei a investigar ali. E aí a gente entende que não é interessante o estudo para aquela criança porque é só um professor de reforço que está ali na hora do aprendizado, né? E ela se sente mais confortável se a mãe estivesse junto, se fosse o processo de aprendizado com a mãe. E aí o que acontece? A frustração vem, aí a autoestima cai e aí pronto. Fica bloqueada. Então, teve muitas notas baixas agora, né? Em final de junho. E aí, a gente, como terapeuta, recebe o mês de julho muitos e muitos casos. Porque terminou junho, e aí o professor diz para a mãe como é que tá a criança, e aí vai procurar ajuda. Aí, um mês, 30 dias, a gente tem que receber a criança, fazer toda a avaliação para em agosto já levar o relatório. Isso. Né? E aí a gente sabe que não funciona assim, requer um tempo, sessões, investigações para poder fazer de fato algo por a criança. Isso. E é muito complicado. Né? Às vezes a criança já tem um déficit de aprendizado ou tem algum transtorno, alguma deficiência, e aí não tem o apoio. O apoio necessário, né? Isso. Isso. E por isso são as barreiras, né, que acontecem. Isso. Umas ficam violentas, né? Querem agredir, não querem mais ir para a escola. Acontece alguma coisa com ela e pronto. As pessoas acham que tudo, né? tudo envolve todo o ambiente. Inclusive a criança que a gente mencionou aqui, ela não estava indo porque ela foi vítima de bullying, né? Uma criança de 5 anos, mas que já foi vítima. Isso, e aí porque ela não queria mais ela ia ir. para a escola e lá as coleguinhas não ficavam perto dela. Porque ela era gordinha. Então isso já é bullying, Isso. né? Aí ninguém queria brincar com ela, né? E aí o que fazer na sala de aula? Com E os o outros trabalho, alunos? né, que o professor está fazendo para socialização. incluir a socialização e tirar o mito do bullying. O bullying não é para existir dentro da escola, dentro da sala de aula. Mas, porque se você tiver existe. sempre a questão do bullying no seu planejamento, falar todos os dias, pelo menos seja um pouco mais que fale, com certeza em algum momento vai acabar, vai amenizar. Né? E a gente sabe que eu digo que é 3 pilares para o desenvolvimento da criança. Primeiro de tudo é a família. Primeiro. Porque Maioterapia. Além da maioterapia, porque a gente encontra o maior desafio quando a família não aceita e buscar ajuda. Então, primeiro de tudo é a família, né? Aí, segundo, vem as terapias, né? E terceiro, vem a escola. Dani, por que o terceiro é a escola? Porque se essa criança não estiver bem na família, não estiver recebendo o estímulo correto nas terapias, como é que ela vai desenvolver na escola? É isso. Não tem como, né? Então, assim, a escola... É uma tem parceria, gente né? hoje É uma parceria. que quer dizer e assim, forçar que é a escola que tem que fazer aquilo tudo. E a gente sabe que não é. Que não é um conjunto. São Isso. 3 pilares. Se um faltar, não vai funcionar. E é isso que a gente quer. A gente sempre bate na mesma tecla. Os 3 juntos, em parceria,
funciona. Funciona. Funciona porque a Isso gente mesmo. tem muitos pais que é parceiro da escola, a escola parceiro da família, os terapeutas parceiro da escola, parceiro da família e no final tem resultado de sucesso. Isso. A gente vê quando os filhos são acompanhados, né? A Isso. diferença. Aí a gente olha o outro, mas como é que pode? Tem a mesma. Não são iguais, né? Que o autismo, cada um tem um jeito. Mas a gente vê quando é acompanhado e quando não é. A diferença, Verdade. né? Aí a gente vai tentar ajudar, Com certeza. né? Porque se a gente não fazer também a nossa parte, essa criança vai regredir bastante, sempre regredir. E a pergunta sempre é essa, né? Meu filho pode ficar o grau 3 nível de suporte? Pode, se não tiver os estímulos corretos. Ele isso. também pode ir para O Reinaldo era Pode. severo, né? Agora ele está no moderado, né? Pode permanecer no moderado, pode vir para o 1, Isso, mas é assim, dependendo do estímulo, isso. né? Da persistência, Isso, né? é uma Porque se a persistência. gente mostrar uma tela para uma criança, né? Essa tela, manda ela pintar, ela não vai querer. Uhum. Mas você mostrar, Estimulando, estimular, eles aprendem por colocar imitação, para pegar né? a textura da tinta e tal. Ah, mas ele tem o transtorno de processamento sensorial. Certo. Mas aí o que é que a gente vai fazer? Ele vai pintar. Né? Uma atividade vai ter que pintar. E só tem a tinta líquida? Não, tem a tinta em pó, né? Tem uma tinta mais pastosa. Você vai procurando. Eu achei interessante numa escola que eu fui visitar, que tinha um aluno que ele não pegava na caneta, não fazia nada com caneta nem lápis. Mas a professora procurou numa papelaria a tinta, como era o nome? Tinta pincel. Era o tubo, aí aqui tinha como se fosse um pincel redondo. E aí fazia assim, eram as bolinhas. Mas aí ele fazia Cauã com as bolinhas. Então, de qualquer forma, ele está sendo estimulado. Isso. E o momento vai ser, é o caso né, do meu Reinaldo. Ele fazendo não a pega em transferência. caneta, não pega em lápis. Ele só gosta assim de pintura, né? O cotonete, né? Também usa bastante. Assim, cobrir, né? Assim, com o dedo, mas usar lápis, ele usa, mas assim, só por dizer, mas não gosta, não consegue. O que a gente faz é estimular, E não existe também, mágica, né? essas atividades de associação, né? Ele faz bastante. Elas que têm aqueles velcrozinhos, Ótimo. todas essas ele faz bem rapidinho. Mas com lápis é perda de tempo, ele não faz. Aí quem pegar ele, acha que ele não sabe de nada. Mas se mostrar o que ele realmente tá ali, o alfabeto completo ali, ele completa tudo na ordem, sem pegar lápis. Entendi. Tipo um quebra-cabeça, né? Do alfabeto, mas também não pode faltar nenhuma peça. Se faltar também é caso de a gente sair quase louco de qualquer canto, porque ele tem que achar. Não pode perder nada. Ele é altamente organizado, não quebra nada, graças a Deus. Só que quando está na crise, ninguém segura. É. Derruba tudo. Mas é isso, é uma desorganização, Isso. né? Que nem ele, nem quem está próximo vai prever o momento, Isso. né? Hoje, Coisa... antes de vir para cá, ele teve, né, desorganização lá na terapia. E a TO dele me disse o que aconteceu. Ele foi feliz, sorridente, porque ia para terapia ocupacional. Chegou lá, surtou. Só Deus sabe o que aconteceu. Gente, é tão complicado. Muito complicado. Porque, assim, eu também tenho um consultório, né? Particular. E a gente sempre, né? Eu sempre tive isso comigo. O cheiro, o aroma, ele é muito sutil e ele marca. Então, desde quando eu tive meu primeiro consultório, eu sempre tenho o aromatizador leve de ambiente. E eu sempre uso o capim cidreira. E aí teve um paciente meu novo, que tá com 2 semanas. E aí as meninas, quando eu chego lá, já tá tudo organizado, as meninas borrifam. E quando ele entrou, ele não quis mais entrar. O cheiro. Então, assim, Ou quando então, a gente vai... se tiver barulhozinho, foi o barulho. Quando a gente vai... Aquele que faz... É só isso daí, tem uns que não gostam. Isso. Então, quando a gente vai para um consultório,
Até o cheiro do amaciante da nossa roupa, Isso. às vezes, Porque desorganiza as crianças. ele entrou feliz, sorridente. Quando passou alguns minutinhos, o menino começou a gritar lá, chorar. Aí pronto, não teve mais como ficar. Desorganizou total. Aí Gente. queria ir embora. Aí a gente veio, por isso que eu cheguei cedo. Então é assim. Então tudo. Ai, Dani, então é muito complicado. Não é um bicho de sete cabeças. Não. Mas é, assim, detalhes, né? Que a Isso. gente tem que E aí observar. eles se acalmam, e, tipo assim, se arrependem do que fez, mas não é porque eles querem, né? Os bichinhos aí ficam assim, desculpa, Oh, meu Deus. dá pena, mas não vai fazer mais, mas acaba tendo outras crises, É né? porque é algo perturbador dentro Isso. da Uhum, cabecinha deles, né? Algo que eles não conseguem compreender nem uhum. processar aquilo. São várias janelas ali abertas, né? E uma, se for sensorial, é extremo. O dele Textura, é o sensorial. cheiro, né? Tem pessoas que chegam Barulho. já no... Oi, tudo bom? Isso aqui, gente, é como se você estivesse dando várias Uhum. marteladas na cabecinha deles, né? Como também os pingos do chuveiro. Tudo deles são muito intenso. Então, aquele pingo do chuveiro na cabecinha deles é como se estivesse penetrando o barulho dentro da cabeça deles. E ficam muito perturbador. E eles não Isso. têm maturidade suficiente para lidar, né? Nós adultos, Eles se expressam com o corpo, né? isso, Fazendo alguma coisa. a gente tem algumas coisas que a gente não gosta, né? Tipo, tem alguns sons que eu não gosto, mas eu sei, né? Eu tenho a maturidade de suportar. Já eles não, né? Porque eles não estão, Liquidificador, ventilador, não liga ventilador perto dele, não gosta. e tem crianças que só dormem com a zoada do ventilador. E ele não é nem um barulho, não. É aquela. Fica rodando, né? Ele não gosta de ver aquele helicóptero. Nada ele gosta. E tem criança que só dorme com a zoada do ventilador. Pois ele não pode Ou um ligar. rádio aberto, né? A Na gente tem escola, vários ele casos. passa, tem dia que ele passa a manhã pedindo para desligar o ventilador. Quente, como é que a professora vai desligar? Desliga um minuto, depois vê se ele não está olhando, liga, porque ninguém aguenta a quentura. É verdade. Mas ele passa a manhã toda, desliga o ventilador, direto, a mesma coisa, desliga o ventilador. Até É muito entender que complicado não essa pode questão da ficar assim. gente conseguir compreendê-lo. Principalmente as professoras novatas, quando vai pegar as Isso. nossas crianças, tem uma resistência. Aí diz logo assim, gente, liga para a mãe, porque eu não consigo. Aí tem umas que ficam nervosas e tudo, mas depois E aí, compreende o jeito da também criança. uma coisa que eu observo, né? Porque eu estou na sala de aula e que as professoras também, elas demonstram para eles que elas não estão conseguindo. Aí isso daí também frustra eles, Isso, porque ele vê elas dando o máximo para os outros e ele fica ali, parado. parado depois que vai ser atendido. É sempre assim, né? Atende todos, né? De uma forma geral, mas dele é sempre diferente a atividade, porque tem que ser adaptado e tudo. Aí ele vê, alguns deles não querem fazer diferente, querem que seja igual. Igual. Ainda tem uns que são tão inteligentes que perguntam, por que a minha é diferente da dele? Porque ele não vai saber fazer. Isso mesmo. Mas para a gente poder falar para ele entender é muito difícil. É isso. Não E aí uns ficam revoltados, tem uns que não entendem, não. E não faz a Isso, aí não faz, aí é taxado como birrento, como mal educado e tudo. Tudo isso mais. Fora também que os TDAHs, né, tem um grande problema que eu acho muito parecido, que é a questão sensorial, né, do autista e do TDAH. E os estímulos E também, os né, nas estímulos, paredes, muita coisa, isso, que tira atenção. teve uma escola também que eu visitei que teve uma professora até que tirou licença porque não suportava mais. Meu Né? Deus. Só tinha duas crianças de manhã na sala de aula, que era autista, mas ela não conseguia mais. E aí, quando eu entrei, eu vi muita poluição visual, né? Até os que tinham TDAH ficavam muito dispersos porque ficava direto olhando, né? E tal, queria ver, compreender, curioso, né? Que é o natural Muito da curioso. criança. E principalmente do TDAH, que eles querem pegar, eles querem ver, eles querem É sentir. uma coisa também que eu também tenho um aluno com TDAH e, assim, um exemplo fácil das pessoas entenderem. No celular, né? Quando eu estou assistindo um vídeo no YouTube, aparece aquelas janelas abertas com coisa que não é para assistir, né? Eles são tão curiosos que eles vão logo lá para ver o que é, porque eles querem ver coisa mesmo que é proibido.
Já os autistas, eles veem que pode chegar a 1.000 janelinhas, só faz assim, ó. Isso. Aí eu acho tão incrível isso, Que é o como eles são, oposto. a diferença deles, né? É o oposto. Isso, aí eu acho muito... Aí muito... você pega uma criança que tem o TDAH e o TEA. Aí uma hora quer passar e uma hora quer Quer olhar. olhar. E, gente, É dá muito uma confusão na complicado, é cabecinha verdade. deles, que é muito complicado para eles poderem administrar esses Fora que tem que pensamentos, falar né? umas 3 vezes, olhando para ele, para poder entender uma questão. Uhum. Às vezes, muito mais. Aí, cabe o professor, né, ter muita paciência. Muita paciência Muita e mesmo, para persistência. poder conseguir a atenção da criança, né, para ter um bom desempenho. É porque eu digo assim, Roberta, a gente, eu digo por mim, né? Uma vez eu fui chamada por uma mãe, porque ela todo dia recebia uma reclamação que o menino subia na mesa ou ficava debaixo da mesa. Aí eu fui observar a criança em sala de aula. Ele ficava, mas é porque não tinha nada para ele fazer. Ele era sempre além. Se hoje a professora passou 3 atividades em classe e 2 para casa, ele fazia as 3 de classe e 2 de casa. E terminava tudo muito rápido. E aí ele ficava olhando. Aí ele ficava subindo e descendo da mesa, ou então ele ficava debaixo da mesa, contando histórias sozinho. E aí eu disse, gente, quem foi de nós que já fizemos isso? Quem foi de nós que não subimos numa mesa, né? Verdade. No jardim, na nossa época era o jardim. Quem foi de nós que nunca deu uma mordida, né? Que é um processo para compreender que aquilo não pode. Quem foi de nós que nunca fez algo desse tipo? Então, naquela época, realmente não tinha informação, mas era um processo de aprendizado, né? Tinha que acontecer, né? Eu lembro que até a minha sogra, a irmã Valda, ela dizia para mim, quando a Kailane era pequenininha, a Kailane amava pisar na areia ou abrir a torneira e ficar mexendo na água. E eu sempre tirava ela, que a água era quente ou então a areia era quente. E a minha senhora dizia, minha filha, deixe, senão ela vai ficar com problema, que isso é um processo de desenvolvimento. Né? E quando a gente for estudar, né, fazer psicologia, pedagogia e tudo, a gente entendeu que de fato precisa desses processos. Precisa. Para a criança poder compreender, sentir, né, ver e tudo. E eu sempre disse que a questão da educação infantil, ela não é de aprender, é de sentir, é de viver, de vivenciar, para poder compreender e aprender. E é a base, né? Educação a infantil. base. Porque é uma educação infantil bem feita, que é até o infantil 5, né? No primeiro ano ela já vai se desenvolver bastante. Isso. Né? Para aprender a ler, para aprender a fazer tudo. Que a gente pega criança, né, Roberta? Eu acho que você também já pegou. Eu pego criança de 10 anos que não sabe nem cortar, Demais. não sabe fazer o laço do sapato. Bastante. Não sabe Não abotoar. tem coordenação motora. Aí a gente vai de nenhum jeito. perguntar, por que você não sabe? Porque minha mãe sempre faz para mim. Porque minha avó sempre faz para mim. Então, assim, aí a gente vai fazer uma construção ali da infância com a criança de 10 anos. E aí demora um certo tempo, né? Às vezes tem uma resistência, mas que tem que ser feito, tem que passar por tudo isso. O processo de desenvolvimento não acontece na idade certa, né? Porque os pais sempre estão fazendo. Né? É como a gente descobre o autismo, né? A gente ama o filho, né? Prepara tudo para aquele filho. Aí descobre que ele tem autismo, o amor aumenta. Isso. Aí algumas mães acham que o menino não vai conseguir fazer nada. Elas não acreditam que eles têm capacidade também de fazer qualquer coisa que uma criança dita normal pode fazer. É verdade. Aí e faz tudo por ela. Pois é, esse coração foi a última aula lá, né, da arte-terapia. Da arte-terapia lá do Espaço Foi. Azul. Aí eu colei aí nessa base, né, e coloquei a foto minha e do Reinaldo, né, que representando o amor, né. Gente, tem gente que tem preguiça de fazer uma atividade dessa. Isso. Mas não é. Não é assim em vão. Não. Porque acha que picotar, colar, não. Gente, tem todo um processo. Tem, sim. Tem pessoas adultas que não conseguem cortar reto. Quadradinho assim? Quadrado, nem se fala. E fazer a consonância de cores piorou.
né? Então, assim, isso aqui é um processo. Quando corta, você está cortando aqui o papel o EVA, mas futuramente ele vai fazer uma atividade domiciliar que Trabalha vai muitas precisar, coisas aí, né, que é né? a pinça. Trabalha paciência, trabalha coordenação motora, Isso, trabalha aprender a compartilhar, isso, trabalha muitas coisas aí para o seu emocional também, isso, né? E através dessas cores, de tudo aí, você vai aprender a conviver com as pessoas. isso. Porque uma criança que aprende a cortar e colar em forma de coração, como uma criança que foi colar lá, eu vou dar esse coração para minha mãe, porque o aniversário dela é amanhã. Aí eu disse, pois escolhe bem bonito. Ela fez o melhor que ela pôde, Uhum. né? E a mãe ficou feliz, né? Uma criança, não, tia, eu nunca cortei, eu nunca... Não, mas já tem cortadinho, você vai ajudar o colega. Aí vão ajudando os outros. E aí vem a parte da socialização, Isso. que é o que a gente mais quer, É. né? A questão do É contato para muitas um com o pessoas, outro. isso é uma arte terapia. Porque ela tá ali focada naquilo, né? Fazendo pedacinho por pedacinho, Isso. juntando os pedacinhos até formar um coração. Isso. Que poderia ser outra coisa também. Isso. E é muito importante. É o autoconhecimento. Esse trabalho da arte-terapia é assim, sensacional. Né? A gente vê tanto a arte-terapia como a questão da terapia alimentar, né? Que a gente também tem lá no projeto. Isso. Crianças que nunca conseguiu colocar melancia na boca, né? E aí quando começa ali, né, tem todo um trabalho de entender, de saber o que é, e as crianças saem Que é bom ali para a comendo. saúde. Isso. Textura, né? A questão do desenho, do É, cheiro. e também até alguns que não tem como comprar, porque eu soube de um que foi ontem, e ele comeu uma uva e não sabia o que era. Aí eu disse, Jesus, né? Como as crianças estão passando por aí, né? E Isso. não tem oportunidade. E teve também uma história, né, de um aluno que ele é aqui de Calcaia, né, de uma escola, e ele todo dia não ia para o recreio, ele ficava perto da professora, olhando a professora comer, e ela comia maçã. E foi um dia ela curiosa, ela falou, será que eu estou comendo errado? E aí perguntou, e aí ele disse, não, é porque eu queria saber o que era, porque eu nunca vi isso. Aí no outro dia Olha ela aí. trouxe 2 maçãs. Aí ele pediu para ela partir, aí ele comeu um pedaço, achou maravilhosa. Olha aí. Aí o resto, ela disse, você não vai comer mais? Aí ele disse, não, eu vou levar para os meus irmãos, que eles também não conhecem. Olha Então, aí. assim, são coisas simples que a gente tem no dia a dia que para muitos não é realidade. Isso. É Quando eu bem chamei longe. as crianças para fazer o mosaico, vamos fazer o mosaico hoje? Aí eu perguntei, será se algum de vocês sabe o que é um mosaico? Aí o meninozinho autista disse, sei, tia, um buraco. Aí, será que é um buraco? Quem quer fazer o buraco? Aí todo mundo foi querer saber o que era. Então, é a forma da gente falar também que atrai eles para fazer, né? Isso. Porque muitos não querem sentar numa mesinha para fazer. E mesmo assim, se não sentar, a gente tem que fazer em pé. Do jeito que ele faça também. A gente não pode Isso. deixar ele sem fazer. Isso. E isso tem que ter amor também no que faz e paciência e dar o melhor. Porque eu me tornei uma voluntária, né, lá? Porque eu via que o Reinaldo me tem 24 horas por dia. Eu faço tudo por ele, mas eu queria dar um pouquinho também para alguém que não tem Isso. uma mãe como eu, assim, para ensinar. Isso. Uma mãe Então, pedagoga. aí eu pensei, não, vou pensar nas crianças. As crianças também precisam. Se todas as pessoas que soubessem fazer alguma coisa pensassem assim, ia ser muitos voluntários. Porque Isso. a gente receber um abraço de uma criança dessa que nunca vai esquecer o que fez é muito lindo. Isso, É eles muito guardam, gratificante. Eles guardam assim com muito E carinho. também tudo é a forma de como falar, Isso. como perceber a criança. Ela percebe na hora quando ela vai ser acolhida e quando ela não vai ser. Isso. Então, isso eu aprendi com o Reinaldo, né? Porque ele primeiro observa, eu vejo ele observando a pessoa. Ele lê a pessoa. Só assim ele lê. Quando eu vejo o olhar dele diferente, ele já não gostou. E aí, assim, a gente vai seguindo. E ele é uma pessoa muito assim.
a mamãe tá bonita hoje, se eu tiver feia, ele está feia. Ele não diz que tá bonita. Ele é muito sincero no que ele diz. É uma pureza mesmo que só Deus para É explicar. igual a Karen. A Karen fala o que Fala quer. mesmo. Aí e ela, quer- eu disse, Karen, não pode falar isso, a pessoa vai ficar triste. Mas eu tô sendo sincera, mamãe. Pois é. Então é isso, Isso né? é uma qualidade deles, né? Que a gente tem que Verdadeiro, aceitar. né? Isso. E eles são capazes. Como são. Eu me importo com essa causa autista muito antes, né, de ter o Reinaldo, porque acredito que eu, depois de 10 anos de casada, que eu fui tentar engravidar. Eu acredito que Deus me preparou nesses 10 anos, porque se ele tivesse me dado antes, talvez eu não seria, tava nem aqui falando hoje como eu tô. Isso. E como esses 10 anos que eu passei, 6 anos na prefeitura, né, como pedagoga, professora, e toda sala que eu trabalhava, que era quarto e quinto ano, sempre tinha autista. Sempre tinha. Eu nunca pensei em ter um filho autista. Acho que ninguém pensa. Isso. E na minha sala sempre tinha cuidadora, sempre era duas, porque era mais de um autista. Aí eu fui aprender a cuidar dos meus alunos, 6 anos. 6 anos na prefeitura, 6 anos de professora, uma aluna autista. Quando eu engravidei, 2 anos depois que eu tive o Reinaldo, soube que ele era autista. Aí sofri o luto, como toda mãe, mas eu soube acreditar nele, né? Como eu digo sempre, o amor era grande. Quando eu passei a saber que ele tinha um autismo, o amor duplicou, Isso. aumentou. Com certeza. E aí, não mexo com ele não, porque é mãe, leoa mesmo. Mãe leoa. Leoa. E como professora, como pedagoga, como é que você se sente? Como é que você faz acontecer na sua sala? Pois é. Hoje tem Hoje autista? tem autista na minha sala. Entendi. Nesse ano, tenho 4 alunos autistas. No total, são 8 alunos na sala, né? E 4 autistas. São autistas leves, né? Mas eu digo sempre que os leves é que dão mais trabalho, porque a gente não nota logo que eles são autistas, né? Porque eles são altamente inteligentes. E falam muito pelos cotovelos mesmo, falam bastante. E as tarefas, tem que ter várias. Tem a tarefa da aula normal, ainda tem que ter umas guardadas, porque, como você disse, eles são rápidos. E se não der, eles já acham, que como é 4º ano, eles acham, olha, tia, cadê minha tarefa? Já fiz. Aí, cadê a minha... Tia, eu não estou fazendo nada. Você tem que estar preparada com o trabalho dentro da bolsa, de reserva, porque eles fazem bastante, não pode estar parado, não. Isso, é E aí, eles já sabem falar, né? Se você não fizer o trabalho, como que eles vão chegar dizendo, a tia não fez nada, mãe, comigo hoje? Né? Como eu tenho um aluno também, que ele também tem autismo, né? E também tem baixa visão. Ele não enxerga muito mesmo, ele enxerga muito pouco. E agora, ultimamente, a gente está colocando, né, lá. A gente conseguiu ver isso, identificar isso, que eles, no fundo preto, ele enxerga melhor. E agora, tudo dele agora, além do autismo, das atividades que já são adaptadas, tudo com a letra grande, né, que é 16, 17, tudo tem que ser esse tamanho. Todas as atividades têm que ser grampeadas no caderno, ou no livro, que é o mesmo assunto, mas não é do mesmo jeito, né? Tem que ser tudo grampeada. O assunto é o mesmo, mas tem que ser grampeado no livro, né? Porque ele não consegue fazer no livro. Entendi. Aí ainda tem que agora ser tudo pretinho. E aí ele vê melhor. Porque só em ele olhar, baixa visão com a luz branca dessa, ele já se esforça tanto em olhar, que ele já perdeu toda a energia dele ali. Aí quando ele vai olhar para cá, escreve bem aqui, outro bem ali. Ok, ele já gastou toda a energia só em olhar para a lousa. Porque a lousa E é aí branca. tem que ter um olhar diferenciado do Isso. professor. E aí, pode sentar uma professora dessa? De jeito- Se você chegar numa escola e você vê professora sentada, você tem que vigiar. Porque não tem como. Crianças assim, que precisam da sua ajuda, você tem que estar em pé sempre. Você só senta na hora do lanche e olhe lá, que às vezes você não ligar até o seu lanche, eles comem. Porque eles comem mesmo. Verdade. Pois é, e aí eu fico pensando, meu Deus, como é que tu consegue sentar, mulher? Eu não consigo sentar. Eu, quando era de sala de aula, Eu não era consigo num e no outro, sentar. num e no outro, e não conseguia. Mas, enfim, como eu Isso. disse, nosso podcast é bem breve. Isso. Já estamos no final. Olha aí.
já estamos no final. Estamos aqui, né, para agradecer, né, a prazer nossa foi convidada, né, nossa parceira, nossa voluntária, né, de ter vindo, ter, né, dado um pouquinho de experiência como mãe, como professora. E que todos que vão assistir, com certeza vai ser muito bem aceito, né? Porque Muito todos que passam produtivo. por aqui têm deixado uma experiência, né? Algo para que as outras mães ou alguém que trabalhe com as crianças autistas ou com TDAH ou crianças com deficiência, tenha um olhar melhor e diferenciado na Verdade. parte de inclusão. Isso. Não é diferenciado para excluir e deixar no canto, né? Então, nosso podité hoje foi com a Roberta, né? Nossa tia Ró. Tia Ró, que eu quero confundir com tia Rô, mas é tia Ró, voluntária do Projeto Espaço Azul, parceira na causa, né? E tudo que precisamos sempre está ali do nosso lado, parceira assim de botar assim na frente, não, vamos fazer. Todas as horas. Isso. Decoradora. Isso, gente, a Roberta é tudo, né? Além de ser mãe, pedagoga, decoradora, artista, tudo ela consegue transformar ali em minutos numa arte, numa terapia, e as crianças saem tanto satisfeitas como também aprendendo algo novo. E querendo voltar. Eu acredito que é o que as mães ficam felizes, né? Isso. Seu filho conseguiu passar naquele momento, Participar, participou, né? entrou, interagiu com os colegas ali na rodinha. Então é isso. É uma preparação também, como a mãe falou, né? Para essa criança conseguir entrar de novo na escola. Isso. Né? E aí, deixa aí para você dizer as suas considerações finais. Eu agradeço, né, o convite, né, desde já. Muito feliz. E dizer que a inclusão começa no coração, né? Se não está no seu coração, então não é inclusão. Porque Isso. Falar da boca para fora, todo mundo fala, né? A inclusão tem que começar no coração. Isso. E assim nós conseguimos vencer, né? Os desafios são grandes e as barreiras também. Então é isso. Hoje nós tivemos esse bate-papo fantástico. Queremos agradecer o Calcaia Digital mais uma vez, né, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse ambiente falando, batendo um papo legal para as famílias autistas, amigos de crianças ou pessoas autistas e para todos aqueles que se interessam pelo assunto. Então, muito obrigada e até o próximo.